Bom dia, pessoal. Eu me chamo Paula Soares, sou professora de Biologia e hoje eu trouxe aqui os meus comentários sobre as questões de Biologia que teve agora no vestibular 2026.2 da UES. Estou com esse material pronto há um tempão. Você tem noção, quem passou já passou e eu estou trazendo agora. Mais antes tarde do que nunca, vamos começar. Então, eu vou botar aqui, estou com o material aqui, vamos começar a resolver as questões. Então, sem mais delongas, primeira questão, vamos lá. Olha só. Pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará investigam o uso de um medicamento já conhecido, a lamivudina, como possível alternativa terapêutica para a síndrome de Rett. Essa síndrome é uma doença genética rara que afeta principalmente meninas e está associada a mutações no gene MECP2. Esse gene codifica uma proteína envolvida na regulação da expressão de outros genes, especialmente no sistema nervoso. Sobre esse tema, a alternativa correta. Então, ele quer a alternativa correta, isso é importante destacar, porque lembrando que a UES tem questões de alternativa incorreta ainda. E aí ele traz aqui algumas características da doença que eu acho necessário a gente ressaltar. Primeiro, ele diz que essa doença ela afeta principalmente meninas. Isso é interessante porque a gente já pensa em uma herança ligada ao cromossomo X, certo? E também diz que ele faz mutações no gene MECP2. A gente vai ver que essa informação é substancial. Então vamos lá, olha só. Alternativa A. A manifestação da síndrome decorre de o gene MECP2 permanecer ativo nos dois cromossomos X. Nos dois cromossomos X. Pessoal, isso aqui está errado. Por que está errado? Acontece uma coisa no nosso organismo que a gente precisa saber. Quando, na embriogênese, a gente precisa, quanto espécie, que essas fêmeas que têm dois cromossomos X, que são, portanto, diferentes dos machos, que têm um cromossomo X e um Y, para fazer um balanço gênico, é importante que um desses cromossomos X, ele fique inativo, né, formando o que a gente chama de corpúsculo de Barr. Esse aqui vai virar o nosso corpúsculo de Barr. Por quê? Porque senão existiria um verdadeiro desbalanço gênico, já que os machos, eles só têm um X, certo? Esse fenômeno aqui que eu tô falando para vocês é a inativação, vamos botar esse mais fininho, inativação do cromossomo X, certo? Então acontece essa regulação. Então não tem como esse gene ficar ativo nos dois cromossomos X, porque por natureza um desses cromossomos X ele vai estar inativo. E aí algumas condições genéticas, inclusive, estão totalmente relacionadas a isso, né? Algumas condições de, por exemplo, daltonismo, têm influência desse padrão. Então, a alternativa A está incorreta por esse motivo, por essa simples fala. Eu vou destacando aqui o que está errado nas alternativas. A síndrome de Rett é uma doença causada por alteração no número de cromossomos, de forma semelhante ao que acontece na síndrome de Down. Uma dica aqui, sempre que a alternativa contrariar o item, contrariar a questão, automaticamente está errado. Não tem como a síndrome de Rett estar relacionada a número de cromossomos se o próprio item já nos trouxe que é uma doença genética, já nos trouxe que é uma doença com mutações no gene específico, uma doença monogênica. A gente divide as mutações em mutações gênicas e mutações cromossômicas. A síndrome de Down é uma mutação cromossômica, aneuploidia, mas a síndrome de Rett não é. Ela é uma mutação gênica, por isso a B está errada. A alternativa C nos diz que mutações no gene MECP2 podem comprometer a regulação da expressão de diversos genes neuronais, alterando a plasticidade sináptica. Bem, é uma alternativa que, se você não conhecer nada da doença, você deixa ela de stand-by porque ela aparentemente não tem nenhum erro, certo? Alternativa D. A mutação do gene MECP2 impede a formação de neurônios durante o desenvolvimento embrionário, tornando inviável a sobrevivência pós-natal. Ou seja, teriam, natimortos, ou seja, o indivíduo sofreria abortos espontâneos, coisa do tipo, mas não é realidade. As pessoas com a síndrome de Rett, elas nascem, se desenvolvem, elas vão ter alguns acometimentos no sistema nervoso, mas isso não impede a natalidade, não impede que o indivíduo nasça, por exemplo. Não é inviável a sobrevivência pós-natal, é tanto que ele diz na questão, pelo menos eu interpretei assim, ele também contraria a questão, porque ele fala que afeta meninas. Então já dá a entender que aquele indivíduo ele se desenvolve, certo? E então, por exclusão,
Alternativa C, certo? Se você não conhecesse nada dessa condição, você vai para C. Então, bola para frente. Vamos lá. 2. Ao menos 5 casos do vírus Nipah foram detectados entre profissionais de saúde no estado de Bengala Ocidental, na Índia, neste mês de janeiro. Aeroportos em países asiáticos reforçam medidas de segurança e de verificação de saúde. Após relatos, Tailândia, Nepal e Taiwan retornaram checagens semelhantes às feitas durante a pandemia de Covid-19 nos terminais. Sobre esse tema, então aqui é uma questão que traz uma doença viral, né, que é o Nipah vírus. Por que a UES fez isso? Eu não sei. A UES, ela tem uma coisa de trazer muitas regionalidades aqui do nosso estado do Ceará. É um vestibular que tem a nossa cara e também tem um pé muito grande nas atualidades. Então, provavelmente tem a ver com o último surto de Nipah vírus que fica indo e voltando na Índia. Enfim, uma doença viral, é uma zoonose, certo? Mas vamos ver que ela pede a alternativa correta. Certo? Então, que é a alternativa correta? Alternativa A. A detecção de casos em trabalhadores de saúde indica que o vírus Nipah é um retrovírus respiratório, o que explica a necessidade de medidas semelhantes às de controle da Covid-19 em aeroportos. Bem, tem um filme bastante interessante sobre o Nipah chamado Vírus. Para quem gostar, simplesmente assista, é muito interessante. Tá dizendo aqui que o Nipah, que pertence à família Paramyxoviridae, é um retrovírus, mas na verdade essa família são de vírus de RNA de fita simples negativo, certo? O que significa que eles têm um material genético deles é um RNA, mas que não é um RNA mensageiro, digamos assim, certo? Que não consegue expressar por si as proteínas do vírus. Então, ele traz aqui que é um retrovírus, o que é um erro, já que simplesmente não é um retrovírus. Os retrovírus, eles têm um RNA também, mas eles têm como o HIV, tem aquela enzima, a transcriptase reversa, que aí durante a regulação gênica deles, durante a replicação deles, eles precisam pegar esse RNA deles e transformá-lo em um DNA. Por isso, caracteriza-se, né, uma transcrição reversa, porque vai de RNA para DNA. Essa é a característica dos retrovírus. Mas o Nipah não é um retrovírus, certo? Também o Nipah está muito relacionado a alimentos contaminados, contato direto com pessoas ou animais doentes. Então não tem essa relação, não é só porque não é porque necessariamente se manifestou em trabalhadores da saúde que é uma doença respiratória. Não façam essa correlação, certo? Na verdade, se manifestaria muito mais se fosse realmente, de fato, apenas respiratório. Alternativa B. A taxa de mortalidade do vírus Nipah ocorre porque ele possui um genoma de RNA, ok? Ele tem um genoma de RNA que sofre mutações extremamente rápidas. Vamos lá. Não existe também essa correlação entre se muta rápido, então é mais mortal. Porque essa mortalidade está muito relacionada também aos indivíduos. Está muito relacionado à virulência da doença. E virulência não tem relação direta com mutação, né? Não é tão expressivo assim nesse sentido. A virulência no vírus de Nipah decorre muito por causa do que a gente chama do tropismo, né? Eu já falei sobre tropismo em outro vídeo. O tropismo é essa predileção dele, como ele faz isso em células do sistema nervoso, por exemplo, causa encefalites e aí tem uma virulência muito alta por afetar o sistema nervoso. Mas uma coisa interessante aqui para falar é que os Paramyxoviridae, essa família, eles não têm uma taxa de mutação tão grande quanto Covid e gripe, como eles trazem, como os coronavírus, como os adenovírus. Então, essa comparação não existe. Por isso que eu achei essa questão tão difícil, porque isso é muito específico, certo? Não entendi trazer Nipah vírus assim. Normalmente a UES traz muito questões de dengue, traz mais doenças endêmicas da nossa região, certo? Mas vamos lá. O vírus Nipah é considerado uma doença zoonótica, porque pode ser transmitido de animais a humanos, além de poder ocorrer após a ingestão de alimentos contaminados ou diretamente entre pessoas. Foi exatamente tudo isso que eu falei. É uma doença zoonótica, normalmente vem do contato com morcegos frugívoros. E para quem assistiu o filme Vírus, iria acertar isso aqui com certeza, certo? Alternativa C. A principal medida de contenção do vírus Nipah é o uso de antirretrovirais, meu povo.
Medicamento para vírus, antiviral. Antirretroviral é para retrovírus. Antirretrovírus para HIV, que é um retrovírus, certo? Antirretrovirais vai para o HIV, por exemplo, que é um retrovírus. Mas, de novo, nipavírus, coronavírus, adenovírus, nada disso é retrovírus. Quer saber um retrovírus? HIV, certo? Então, tá incorreto. Além de que, a medida de contenção seria muito interessante se a gente tivesse, né, uma vacina para esse vírus, mas não tendo, bola para frente. Vamos lá. Questão 57. De acordo com uma pesquisa divulgada pela Universidade Estadual do Ceará, a Serra de Maranguape foi identificada como uma área-chave para a conservação de anfíbios e répteis, em função da elevada biodiversidade e presença de espécies sensíveis a alterações ambientais. Considerando esse tema e os aspectos ecológicos relacionados, assinale a alternativa correta. Bora lá. Então, de novo, como eu falei, muita regionalidade. Está trazendo aqui a Serra da Maranguape, nossa vizinha aqui da cidade de Fortaleza. Olha só, alternativa A. A elevada diversidade de anfíbios na região está associada à independência desses organismos em relação à água. Vamos parar por aqui. Independência. Vamos lá. Os anfíbios, eles são não amniotas, ou seja, eles não têm âmnio no seu ovo. Então, eles precisam dessa proteção maior das suas larvas. Ele não tem casca, né? Então precisa proteger esses embriões. Os girinos, no caso dos anuros, os girinos precisam de água. A fecundação dos anfíbios é externa. Então tudo isso gera dependência da água. A gente só vai pensar em dependência da água quando a gente chega nos répteis, certo? Ali pensando na evolução dos vertebrados. Então tá incorreto porque o anfíbio depende de água, certo? A presença de espécies sensíveis a alterações ambientais indica que a área possui elevado grau de integridade ecológica, sendo essas espécies frequentemente utilizadas como bioindicadores. Exatamente, se as espécies são sensíveis, ou seja, elas são frágeis frente às degradações ambientais, mas elas estão lá firme e forte na Serra do Maranguape, então a Serra do Maranguape tem um certo grau de conservação, de preservação. Então, a alternativa B está coerente. Répteis e anfíbios apresentam estratégias ecológicas semelhantes, como fecundação externa, desenvolvimento indireto. Para por aqui também. Tá falando que répteis têm fecundação externa. Pensa nas cobras. As cobras fazem fecundação interna, então tá muito generalizado aqui. Desenvolvimento indireto não é presente também no caso dos répteis, eles têm desenvolvimento direto. Então, além de que eles têm uma independência da água, certo? Então aqui ele faz uma comparação esdrúxula, não faz sentido essa alternativa C. A alternativa D. A conservação da biodiversidade local depende da proteção de espécies de maior nível trófico, pois elas controlam diretamente a diversidade das demais populações. É uma alternativa muito reducionista, né? Quando a gente pensa em conservação, a gente tem que pensar em toda a cadeia alimentar. E aí, todos os níveis tróficos. Pensar aqui que é proteger apenas o maior nível trófico, mas e os produtores, e os consumidores primários? Os produtores são importantíssimos, todos os níveis tróficos são importantíssimos. Então, a questão muito simplória, a gente foi com a alternativa B, certo? Talvez essa seja a mais fácil dentre as questões dessa prova, certo? Então, vamos para a próxima questão. Próxima questão. Os organismos multicelulares apresentam tecidos especializados que desempenham funções fundamentais para a sua sobrevivência. Esses tecidos possuem estruturas adaptadas às suas funções, tanto em plantas quanto em animais. Com base na classificação dos tecidos animais e vegetais, suas estruturas e funções, assinale a opção correta. Eu achei essa questão muito interessante porque ela faz paralelos entre tecidos animais e tecidos vegetais. Tecidos ambos são cerca de uns 4 tecidos com suas funções específicas, certo? Vamos aqui para as alternativas e aí, de novo, opçãozinha correta, certo? Vamos lá. O tecido epitelial animal é especializado na condução de impulsos nervosos. Opa, posso parar por aqui, né? Tecidos animais são 4, epitelial, conjuntivo, nervoso e muscular. E o tecido epitelial
ele é de revestimento, ele é de secreção, mas não é de impulso nervoso. Você já deve estar se coçando aí para dizer que o tecido que conduz impulsos nervosos é o tecido nervoso. Então, eu vou parar por aqui. O tecido de sustentação vegetal, como o colênquima, é formado de células mortas. Vamos lá. A gente tem tecido vegetal de sustentação, de armazenamento, de condução. O tecido de sustentação a gente tem dois, o colênquima e o esclerênquima. O colênquima, ele é o tecido, é um tecido de sustentação, mas é um tecido de sustentação formado por células vivas. Então, não é células mortas, células vivas. Mas outra coisa, tá? A continuação da questão também estaria errado. Mesmo se você não soubesse muito sobre botânica, você saberia, por exemplo, que o tecido nervoso animal ele é responsável pela transmissão de impulso nervoso. Aqui ele troca, né? Ele diz que o tecido nervoso é responsável pelo revestimento e pela proteção. E isso aí é o tecido epitelial. Então, você iria aqui pelo tecido animal. Letra C. Os tecidos de sustentação vegetal, como o colênquima e esclerênquima, olha só, até aqui tá correto, né? São formados de células mortas. Opa! Mesmo erro de novo. Então, você já pode marcar e ir para a próxima. E olha só, tá dizendo que ele é de sustentação, depois diz que ele é de condução, mas condução condução, na verdade, é xilema e floema. Condução de seiva bruta, xilema, condução de seiva elaborada, floema. Então, ele tem aqui dois erros, nos resta a alternativa C. Os tecidos conjuntivos animais apresentam grande quantidade de matriz extracelular, sim, essa é a principal característica, quando os tecidos parenquimáticos vegetais desempenham funções como armazenamento e fotossíntese. Os tecidos parenquimáticos, eles são tecidos que têm poucas células diferenciadas e aí eles têm várias funções, armazenamento e fotossíntese é uma delas, certo? Uma questão que traz um paralelo que eu achei muito divertido e com certeza eu vou usar essa questão para tudo, certo? Para minhas aulas aí de histologia. Olha só. Questão 59. O Hospital Vital Brasil, vinculado ao Instituto Butantan, completou 8 décadas em 2025. Ele é um marco da medicina brasileira, garantindo a ponte entre a pesquisa científica e a preservação de vida, com antivenenos. Vamos lá, soros. Considerando os fundamentos imunológicos relacionados à produção e ao mecanismo de ação de soros antiveneno, assinale a alternativa correta. Olha só. Alternativa A. De novo, ó, alternativa correta. Os soros antiveneno são produzidos em bactérias recombinantes que sintetizam toxinas atenuadas, as quais competem com o veneno circulante pelos receptores celulares. A alternativa incorreta. As bactérias recombinantes, que são as nossas biofábricas, elas realmente são muito importantes na indústria farmacêutica. Elas produzem insulina, por exemplo. Mas os soros antiveneno, e aí eu já trouxe até no meu vídeo sobre microbiologia, eles são produzidos em animais de grande porte, certo? Através nós usamos diretamente os anticorpos produzidos por aqueles, não tem uma competição por toxinas, não tem bactéria envolvida, certo? Então, tá incorreta a alternativa A. Os soros antiveneno consistem em anticorpos policlonais, sim, exatamente. Policlonais porque são vários e eles são clones um do outro, só isso. Obtidos a partir da imunização de animais. De novo, animais, tá correto. Capaz de neutralizar toxinas específicas por ligação antígeno-anticorpo. Perfeito! Essa é a definição. Se você quiser pegar isso aqui e anotar no seu caderno, você o faça. Porque essa, de fato, é a definição de soro. Um soro, ele é produzido por animais de grande porte, eles são anticorpos prontos, então é uma forma de imunização passiva, nosso corpo não precisa trabalhar por nada. E o que esses anticorpos vão fazer é se ligar, é neutralizar as toxinas por uma ligação direta, formando o que a gente chama, e aí você pode anotar isso aqui na biologia, na imunologia, a gente chama essa ligação antígeno-anticorpo de complexo imune. Então, é o nome técnico que a gente usa para essa ligação. Os antivenenos, estão na C, atuam estimulando a produção endógena de linfócitos B, de memória, no paciente, promovendo imunidade ativa duradoura. Não. Veneno, a gente combate com imunização passiva, com anticorpos prontos que vêm de animais de grande porte. Estou repetindo para fixar. Isso aqui é uma definição mais relacionada às vacinas, porque as vacinas realmente, elas vão estimular nos linfócitos B a produção de anticorpos, certo? Vão estimular células de memória.
Então isso aqui está errado, até porque isso aqui está descrevendo uma imunização ativa, que o nosso corpo trabalha. Nós não trabalhamos na produção, no combate a toxinas de animais, a venenos, porque nós recebemos aí nesses hospitais de referência os soros que são de corpos prontos, ok? Alternativa D. A eficácia do soro depende da ativação do sistema complemento do paciente para converter diretamente as toxinas em moléculas atóxicas por lise enzimáticas. De novo, o nosso corpo não trabalha. Imunização passiva é isso, nosso corpo não vai trabalhar. Então não depende a resposta. Pode acontecer uma ativação do sistema complemento? Pode, mas a atividade do soro não depende disso, certo? O sistema complemento é um conjunto de proteínas que auxilia quando a gente precisa de uma resposta imunológica, certo? Então aqui de novo, não tem essa dependência, como ele coloca, né? Porque pode acontecer sim a ativação do sistema complemento por causa dos complexos imunes, certo? Ele pode ter uma relação, mas não há dependência, certo? Então a questão vai pecar aqui na dependência e a alternativa B está perfeita. Marque ela sem medo de ser feliz, certo? Então vamos para a antepenúltima questão. A manutenção de ecossistemas preservados é um dos principais desafios atuais, especialmente em áreas de elevada pressão antrópica, como os remanescentes da Mata Atlântica, situado nas proximidades do aeroporto de Fortaleza. Sobre a manutenção dos ecossistemas preservados, assinale a opção correta. Vamos lá. Como ecossistemas preservados tendem a apresentar menor complexidade estrutural e funcional, uma vez que tem uma redução nas interações ecológicas. Vou parar por aqui também. Olha só, menor complexidade estrutural e funcional não é o caso. Ecossistemas preservados, eles vão ser mais complexos, porque eles têm mais indivíduos, eles têm mais interações ecológicas, ele coloca aqui até que tem uma redução nas interações ecológicas, né? Então, na verdade, não. A gente tem teias alimentares mais robustas nesses ecossistemas preservados, que são esses sem um alto grau, né, de destruição. Então, a alternativa A, ela está simplificando os ecossistemas preservados, que são, na verdade, mais complexos. Os ecossistemas preservados podem estar em estágio avançado de sucessão ecológica ou em clímax, o que significa que um estado de equilíbrio foi atingido, favorecendo serviços ambientais como ciclos biogeoquímicos, o sequestro de carbono e manutenção de recursos hídricos. Exatamente, tudo isso é associado aos ecossistemas preservados. É uma questão de bom senso, não é mesmo? Olha só a alternativa C. A definição de ecossistemas preservados acontece a partir de estudos técnicos com variáveis subjetivas, o que dificulta a definição objetiva dos critérios caracterizados nas unidades de conservação e aumenta a fragilidade de manutenção. Essa questão aqui é um crime. Dizer que a definição de um ecossistema preservado é a partir de estudos técnicos com variáveis subjetivas. A gente tem várias variáveis objetivas, numéricas até, abundância de espécies, riqueza, grau de fragmentação, tudo isso são feitos a partir de estudos técnicos objetivos, com dados numéricos, com os estudos quantitativos, também qualitativos. Mas dizer que é subjetivo não é o trabalho dos engenheiros ambientais, agrícolas, biólogos, é justamente trabalhar com esses dados técnicos objetivos, certo? Até para dar mais confiabilidade aos estudos ambientais. Olha só a alternativa D, então, né, você está errado. A alternativa D diz que a preservação é sinônimo de conservação, ou seja, ocorre quando os ecossistemas não podem ser manejados ou podem ser sob determinação de algum órgão ambiental competente, seja esfera federal, estadual ou municipal. Preservação não é sinônimo de conservação. A preservação, ela está mais relacionada a ambientes que não têm interferência antrópica, não tem interferência humana. Então essa área está preservada. Preservada, ó, pré é antes, sem interferência antrópica. Agora, quando a área ela tem interferência antrópica, mas essa interferência, ela é feita de maneira racional, pensando nesses ecossistemas, aí a gente está falando em conservação. Então, por exemplo, uma área em que se tem o ecoturismo, uma floresta que recebe turistas por meio do ecoturismo, é uma área conservada. Uma unidade de conservação, um parque, é uma área conservada. Mas agora a gente tem áreas de preservação permanente. Ninguém interfere lá.
não tem uso de recursos humanos ou de recursos naturais. É uma área preservada, certo? Então, ó, preservada é pré. Conservação é co, é junto, é racional, certo? Alternativa B é a nossa alternativa. 61. Síndrome de realimentação é um conjunto de sinais e sintomas que podem ocorrer em uma situação de fornecimento abrupto de nutrientes a crianças e adultos desnutridos ou que se encontram em estado de inanição. Entre os achados analíticos mais característicos da síndrome da realimentação, tem-se a hipofosfatemia, caracterizada como baixa disponibilidade de fósforo no sangue. Considerando uma pessoa com essa síndrome, assinale a opção que apresenta a estrutura celular que será primariamente comprometida. Olha só aqui a característica, eu acho que é a terceira questão sobre uma condição, né, que traz aí uma síndrome. Já falamos de NIPAS, já falamos de síndrome de Rett, estamos na síndrome da realimentação, que nos traz que esse quadro tem uma baixa disponibilidade de fósforo no sangue. Isso aqui é a chave da questão. Por quê? Ela pergunta qual será a estrutura celular comprometida. Se não há oferecimento de fósforo, então a estrutura celular que tiver maior quantidade de fósforo vai ser a mais comprometida, porque vai ser sua estrutura sem esse micronutriente, certo? E qual que é dessas estruturas que tem maior quantidade de fósforo? Você tem que pensar na membrana plasmática. Por quê, Paula? Porque a membrana plasmática ela é uma bicamada fosfolipídica formada todinha desse desenho aqui horrível, mas vou botar uma foto, dessa estrutura chamada de fosfolipídio, ou seja, uma alta quantidade de fósforo na sua estrutura, uma porcentagem muito alta de fósforo, que se não tiver, por meio da alimentação, essa disponibilidade vai ser completamente afetada. Então, a alternativa A de membrana plasmática. Não é o caso dos ribossomos, não é o caso dos centríolos, nucleolo nem entra aqui, certo? Então, pensou em fósforo, pensou em bicamada lipídica, pensou em bicamada fosfolipídica, certo? Então, alternativa A. Vamos para a nossa última questão, fechar aqui com chave de ouro com um tema que eu gosto muito, que é epigenética. Olha só, a epigenética é o campo da biologia que estuda as modificações químicas e estruturais que ocorrem no DNA, sem alterar a sequência genética. Isso é epigenética. Essas modificações influenciam a forma como os genes são ativados ou desativados, afetando diretamente a saúde e o bem-estar. Um dos mecanismos epigenéticos é a metilação do DNA. Tem outras, certo? Sobre esse mecanismo molecular, de novo, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A metilação do DNA promove a ativação transcricional ao facilitar o recrutamento direto da RNA polimerase 2 das regiões promotoras ricas em CpG. CpG é a ligação, né, entre a citosina e a guanina, certo? Então a metilação ela acontece normalmente nessa citosina aqui, desse dinucleotídeo. Então o que acontece é que a questão está dizendo que metilar o DNA aumenta a ativação transcricional nessa área que foi metilada. Mas, na verdade, principalmente aqui no caso desse dímero CpG, isso aqui tende a diminuir. A ativação tende a acontecer uma desativação transcricional, certo? Que a gente chama de silenciamento. Essa área ela tende a ser silenciada, então não pode ser a alternativa A. A adição de grupos metilos às citosinas provoca a substituição da base nitrogenada por timina, caracterizando uma mutação pontual e reversível no genoma. Agora aqui uma dica. Mutação é diferente de adição de grupo químico. A adição de um grupo químico pode sim levar a uma mutação, como acetilação, como, por exemplo, e aqui eu acho que o objetivo da questão foi isso, eu acho que o examinador quis confundir você. Porque você deve saber que quando a timina é metilada, ela se torna, quando a uracila, que é a base nitrogenada lá do RNA, ela é metilada, ela se transforma em uma timina. A timina é justamente essa uracila metilada. Isso é uma mutação. A mutação acontece quando a base nitrogenada ela é transformada, ela é modificada, ela é substituída,
ela é picada, quando tem uma mudança nesse DNA. Mas a adição de um grupo metil não configura necessariamente uma mutação, certo? E quando o grupo metil ele é ligado à citosina, ele não vai provocar substituição nenhuma. Não há substituição nesse caso. Você teria que saber disso. Paula, quando que na minha escola eu vejo isso? Você vai ver nos seus estudos isso aqui em biologia molecular, no tópico de reparo do DNA, certo? Mas, de novo, é uma questão de um nível relativamente alto, certo? Alternativa C. A metilação do DNA ocorre em regiões codificadoras de genes altamente expressos, aumentando a estabilidade do RNA produzido. Olha só, não tem uma correlação entre a metilação do DNA e aumentar a estabilidade do RNA mensageiro. Vai ter uma mudança nesse RNA mensageiro, mas não é um aumento de estabilidade. Então, tá errada também. Alternativa D. A metiltransferase, responsável pela metilação de manutenção, reconhece sequências CpG M-metiladas após a replicação e restaura o padrão de metilação na fita recém-sintetizada. Então tá dizendo aqui que essa enzima, metiltransferase, DNA metiltransferase, ela vai manter esse padrão na célula filha. Sim, é daqui que vem a herança epigenética, ou seja, aquela transformação dos genitores passar, em diante. Então isso é uma herança, tá correta essa questão. Paula do céu, como é que eu ia resolver essa questão? É uma questão muito específica. Realmente tem um grau de conhecimento que se deve ter, não só em epigenética, mas em reparo do DNA, na minha opinião. É um pouco difícil de tentar resolver isso com conhecimentos mais básicos. Então, é uma questão fora da curva, certo? Mas é uma questão bastante interessante também nesse aspecto, certo? Então eu agradeço a atenção de vocês, espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas questões e aí vocês podem deixar nos comentários qualquer dúvida. Me digam se vocês preferem que eu pare a questão quando a gente achou o erro ou que eu siga até o final. Estou tentando deixar os vídeos mais dinâmicos e espero que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau, pessoal!